Olá, hoje é dia 1º de junho de 2023 e dando sequência aos nossos apontamentos, nossos estudos, vamos a alguns apontamentos do capítulo 10 do livro Os Missionários da Luz, chamado Materialização. Tá, esse capítulo, basicamente, o André ele busca estudar alguns fenômenos da materialização. E ele acontece somente em locais específicos, inclusive naquela época, né? Acontecia em locais específicos. E ele pede para Alexandre para que ele pudesse interagir nesses locais. Alexandre fala para ele que o grupo dele, especificamente, não realiza trabalhos dessa espécie, mas ele poderia auxiliar nesse sentido para que ele possa aprender. E ele fala que isso se dá porque ele fala assim: acontece que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam número dilatado de cooperadores de nosso plano. Então, por isso que ela é mais difícil de acontecer. Exige condições um pouco especiais para que se realize esse tipo de atividade. Então Alexandre pega André e leva para uma casa, para uma residência onde aconteceriam os trabalhos. Eles eram superintendidos pelo irmão Calimério, o nome do indivíduo de entidade superior à condição de Alexandre, inclusive, que recebeu eles com muito carinho. Ele até se desculpa, né, no primeiro momento, porque ele não ia poder acompanhar os dois de perto, porque estava na chefia da atividade, mas deixa eles à vontade para o que fosse possível ali. Inclusive de auxiliar na reunião. A diferença dessa reunião para as outras que a gente já comentou aqui, que em muitas outras literaturas trazem, é que esta não tinha sofredores, não tinha pessoas que tivessem que ter esse auxílio com uma vibração mais negativa, uma vibração mais baixa, irmãos nesse sentido. Tá? Porque para que ocorresse a materialização era necessário um isolamento em que princípios mentais superiores e material mais puro pudesse existir ali. Inclusive esse isolamento ele se dava por um extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, como o André comenta aqui, num círculo de 20 metros em derredor do local. Havia somente uma forma de entrar ali entidades de baixa vibração, que seriam aquelas ligadas aos participantes encarnados da reunião. Algumas, como ele comenta ali, ele fala que algumas entidades estão tão integradas com suas vítimas encarnadas que é impossível de separá-las. Então essa seria a única forma de entrar ali entidades de uma vibração mais baixa. E a dificuldade desse trabalho está no que se refere à ausência de preparo dos amigos da crosta, os encarnados, aos quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas, o que eu acabei de comentar ali. Por isso mesmo, ele continua falando que as reuniões para os serviços de materialização aparecem raramente. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações de sabedoria espiritual. Então ele é um outro intuito, um outro foco de trabalho. E aí eles começam a dar uma certa receita, acho que podemos chamar assim, do que é necessário para que ocorra, para que existisse ali pelo menos uma reunião nesse sentido de materialização. Ele comenta, eu até escrevi aqui, ele precisa da ionização,
da atmosfera para efeitos magnéticos e elétricos que vão ocorrer ali. Então tem um pessoal que fica modificando essa situação na atmosfera do ambiente. Precisa da condensação do oxigênio, ou seja, ozônio, para que eliminasse as bactérias, para que o ectoplasma do médium não sofresse nenhuma intromissão, nenhum problema ali. Então deixasse ele o menos vulnerável possível. Utilizavam também recursos da natureza, da água e plantas, né, para que ocorresse também. Recursos dos encarnados presentes também, dos que estavam lá, uma espécie, digamos assim, o material ali físico deles de alguma forma era utilizado. Também era importante. E aí, esses são os ingredientes, né, a receita para que ocorresse a reunião. E aí eles começam a reunião em si. E a primeira coisa que eles fazem é estimular o aparelho digestivo e a limpeza energética, né, ou seja, a nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplásticas da médium. Além de retirar dela o ectoplasma para que produzisse os efeitos que eles gostariam. Além do Calimério, que estava coordenando a reunião, junto da médium tinha o irmão Alencar, que ele é o controlador mediúnico, né, o que estava diretamente ligado com a médium. Então a limpeza energética foi feita inclusive pelo próprio Alexandre, André e alguns outros companheiros que estavam lá, para que possibilitasse esse trabalho. A digestiva, né, como eu disse, todo esse trabalho ali. Depois de feito esse trabalho, eles têm a surpresa de que um dos encarnados presentes havia abusado do álcool recentemente. E eles têm que fazer todo um cordão de isolamento desse encarnado, como se colocasse uma bolha em volta dele, uma bolha energética, para que ele não tivesse intromissão, né, não atrapalhasse a reunião em si. Ele fala assim, efeitos negativos do uso do álcool em excesso para essa reunião. É como se ele tirasse um veneno no ambiente controlado e precisasse de neutralização. Então, dava para sentir, eles conseguiam sentir o álcool no ambiente, pela respiração desse indivíduo. Isso que não era um abuso visível do álcool. Ele não estava dando mostras no ambiente que tinha abusado. O seu comportamento estava ok, mas era muito mais claro para os espíritos ali, para as entidades desencarnadas, o efeito daquela substância no ambiente. Outro ponto que começou a incomodar a sequência da reunião ali foram os pensamentos dos encarnados. Eles, na ânsia de ver alguma coisa ou de se favorecer de alguma forma com a reunião, se favorecer individualmente, começaram a lançar certos pensamentos na direção da médium, querendo que fossem realizados esses desejos deles. Ele comenta assim que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo em vez de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelação celeste. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam às criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização, ou seja, pediam para si próprias. Novamente o eu, que nos incomoda, o nosso ego ali exacerbado, que é colocado em voga além do que deveria. Isso nós fazemos no dia a dia, em vários momentos da nossa vida. E ele atrapalha, não só nessa reunião, como na nossa vida do dia a dia. Quanto mais a gente conseguir amadurecer esse ego para que ele esteja em conformidade com o eu maior, com o todo, com Deus, melhor a gente vai executar todos os nossos trabalhos. Aí, para diminuir essa dificuldade dos pensamentos, eles
materializam, né, com auxílio até do André, nesse momento, uma garganta. E solicitam, né, através dessa garganta, através da fala dela, direta, que seja tocado música, para distrair os encarnados. Porque através dessa distração eles iam emitir menos esses pensamentos que estavam atrapalhando. Essa materialização da garganta é feita também com o ectoplasma ali presente, com esses materiais que a gente comentou no início. Tudo isso é utilizado para formar essa garganta. Então, após surgir ali a música, né, aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada e de vários materiais fluídicos extraídos no interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados, perfeitamente materializado. E aí ele exprimiu, né, uma pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Uma coisa que atrapalhava também eles ali é a forma, o toque, né? Então veja, ele fala assim: cordões tenuíssimos ligavam na médium a forma do controlador, o Alencar. E quando tocávamos levemente a organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. O mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes, que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado, repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. Então veja como era muito sensível essa materialização. É como se, ele fala aqui, Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico, como se fosse um filho da médium. E ele fala que isso não é uma força de alguns privilegiados na Terra. Todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. O domínio exige santificação, ele coloca. O homem não abusará no setor do progresso espiritual como vem fazendo nas linhas de evolução material, em que se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Nesse campo de realizações sublimes, a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má-fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. E assim ele fechou a palestra, né? Reinava grande alegria entre todos, com exceção do senhor que tinha abusado do álcool, né? Recentemente, que ele estava com intraduzível mal-estar, sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. Então André estava muito também animado com o resultado, só que ele observava que as pessoas não conseguiram absorver o conteúdo adequadamente daquela palestra. E aí Alexandre fala, no final: e Jesus, considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que o não compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. Não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando a produzir maravilhosamente no solo da terra. Então, nosso papel sempre de semeadores e de colheita, né? Ao seu tempo, sempre de dentro para fora.